Nesta noite eu gostaria de refletir com os irmãos acerca da bondade de Deus. Uma bondade que Deus dispensa à humanidade de forma insistente. E a ênfase nessa insistência, ela é fundamental, porque quando nós olhamos para a história, quando nós olhamos para o chamado de Deus, para a humanidade, para o chamado de Deus para fazer a sua obra na vida das pessoas, nós reparamos que muitas vezes o homem se afasta de Deus. Deus procura o homem, Deus procura a mulher, Deus procura as nações, procura povos, quer se revelar a eles, quer cuidar deles, manifestar na vida deles coisas gloriosas, conceder-lhes salvação, uma vida plena, um plano eterno, lindo. E muitas vezes essas pessoas, elas viram as costas para Deus. Não é segredo, a gente que já está há algum tempo na igreja, que tem um pouco de leitura já da Bíblia, ter várias dessas histórias para contar. Então, por exemplo, a gente vê o quanto o povo de Israel foi obstinado. Embora o Senhor mostrasse misericórdia, o Senhor estendesse os seus braços de amor, o Senhor fizesse promessas, o Senhor decidisse cuidar deles, desejando apenas que em troca eles fossem fiéis, e muitas vezes o Senhor, Ele é traído. Muitas vezes o Senhor, Ele é abandonado. Muitas vezes o Senhor, Ele é deixado de lado. E algumas vezes nós olhamos e vemos, existem até algumas pessoas que se perguntam se quando se fala do arrependimento de Deus seria semelhante ao arrependimento humano, porque algumas vezes Deus em sua ira, Deus no momento de desagrado profundo com a ingratidão humana, com a ingratidão ali do povo de Israel, Deus prometia que iria fulminar o povo, mas ali ele se arrependia e voltava atrás. Ou quando não exterminava todos, não fulminava todos, deixava um remanescente para que a promessa feita a Abraão se cumprisse. Então, amados, é desse Deus insistente, esse Deus que insiste no amor, apesar de nós, apesar das nossas falhas, apesar do nosso não merecimento, apesar da nossa rebeldia, o Senhor insiste. Nesse sentido, gostaria de refletir com a igreja sobre o profeta Oséias, o chamado que Deus tem na vida de Oséias, e para isso eu gostaria de ler Oséias, capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 11, que diz assim: Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o profeta, ele lhe disse: Vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias: Dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha.
Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Lo-ruama, que significa não amada, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá, e eu lhe concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de desmamar a Lo-ruama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: dê-lhe o nome de Lo-ami, que quer dizer não meu povo, pois vocês não são meu povo, e eu não sou o seu Deus. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, porque não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos de Deus. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão a si um só líder, e se levantarão da terra, pois será o grande dia de Israel. Amém? Amados, quando nós olhamos aqui para o primeiro capítulo de Oséias, a gente, de certa forma, tem aqui um resumo do que Oséias vai tratar no restante do livro. Por quê? Porque Deus tem uma mensagem a passar para o reino de Israel, principalmente. No momento aqui do ministério de Oséias, o reino, o primeiro reino de Israel, ele já está dividido. A gente tem o reino do sul, que é Judá, e o reino do norte já havia sido dividido ali por causa da cisma ali de Jeroboão, que era um dos descendentes de Salomão. E o reino de Judá, apesar de suas falhas, apesar de não ser super santo, continuava mais próximo de Deus. No caso, o reino do norte, o reino de Israel, a situação era mais complicada. Por quê? Porque os assírios haviam conquistado Samaria, os assírios estavam no meio daquele povo, e os assírios tinham trazido consigo os seus deuses, principalmente o culto a Baal. Então, no reino do norte havia um sincretismo muito grande. Mesmo entre aqueles, que ainda adoravam o Senhor, que ainda buscavam prestar culto ao Deus de Israel, não era uma novidade algumas daquelas pessoas terem uma segunda carta na manga, por assim dizer. Porque, olha, não, eu acredito em Jeová, eu acredito em Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, acredito que Ele nos trouxe com cuidado pelo deserto, nos colocou aqui numa terra em que mana leite e mel, mas hoje a situação está difícil, então, por que não fazer também uma oferenda para Baal? Por que não também participar desses cultos? Então ali havia um sincretismo muito grande. E Deus via isso como uma prostituição do povo. Israel, que tinha sido cuidado, que tinha sido amado, que tinha sido chamado a andar junto, a ser povo único do Senhor. Deus que tinha se apresentado de forma pessoal, de forma relacional, para ser Deus de Israel, para ser o seu único Deus. Este Deus estava lidando com essa situação. O seu povo era infiel. O seu povo se prostituía. O seu povo ia diante de outros deuses. E mais adiante, por exemplo, no capítulo 2 e no capítulo 3 de Oséias, a gente vai perceber que muitas vezes até as benesses que vinham do Senhor, Israel, na sua infidelidade, atribuía a outros deuses.
prestava culto como se estivesse agradecendo o alimento, a proteção, a Baal, por exemplo. Quando também não desagradava a Deus confiando em outras nações, confiando, por exemplo, em alianças com o Egito. Embora este povo pudesse olhar para trás, embora este povo pudesse buscar nas suas lembranças, nas suas reminiscências, o quanto Deus havia sido fiel, o quanto Deus não havia falhado com eles, o quanto Deus tinha sido justo, o quanto Deus tinha sido compassivo. Apesar de eles terem essa história, terem registros inclusive sobre isso, apesar disso, este povo se vira contra Deus, vira as costas para o Senhor. Não confiam mais no poder da sua mão para livrá-los. Não confiam mais na sua suficiência. Não confiam mais que Deus é poderoso para fazer aquilo que é necessário para conservar Israel da forma que Deus já havia prometido. Isso não era novidade, amados. Infelizmente não era uma novidade para Deus. Deus, ele tinha muitas vezes experimentado essa rebeldia do povo, essa ingratidão. Não era comum, né? Hoje se fala pouco, né? Pelo menos aqui na igreja. Mas quando eu me converti, né? Os irmãos na igreja falavam muito nessa questão de a gente confiar em Deus e deixar de murmurar. Tinha até gente que falava, né, do pecado de murmuração. Isso vem de onde? Isso vem de Israel no deserto. Por quê? Porque enquanto de Israel estava no deserto, caminhando, Deus estava colocando Moisés à frente, liderando, e nessa liderança Deus fazia aquilo que era necessário para que o povo estivesse sempre bem cuidado. Havia uma nuvem durante o dia, para que o povo não sofresse com o sol escaldante no deserto. À noite, para aquecer e para afastar as bestas do campo, havia uma coluna de fogo. E Deus provia água, Deus provia alimento. Mas não pouco tempo depois de o povo se alegrar com uma provisão divina, vinha a descrença. E o povo murmurava. E aquilo desagradava a Deus, porque Deus, olha, Moisés, eu estou mostrando para o povo que eu estou cuidando. O povo era tão infiel, porque embora, né, descrente, que embora Deus operasse todos os dias, quando Deus enviava codornizes, o povo queria guardar. E Deus não permitia que aquele alimento guardado se conservasse. Por quê? Porque de certa forma era como se o povo dissesse, olha, vai que depois Deus não manda de novo. Vai que depois Deus não falta, que Deus falha. E Deus permitia que aquele alimento se estragasse para que o povo confiasse nele. Mas muitas vezes o povo falhava em confiar. E muitas vezes o povo até reclamava, dizendo que era melhor estar no Egito, comendo pepino, do que estar ali, quando Deus cuidava muito bem deles, amados. Não significava que eles estavam sofrendo. Às vezes nós temos isso. Eu li um livro esses dias, bastante interessante, que fala sobre o crepúsculo da democracia, né, de uma escritora, uma jornalista, escreve muito bem, chamada Anne Applebaum, em que ela fala, né, sobre o crepúsculo da democracia, né, a democracia definhada em grandes
nações do mundo, e ela coloca ali como uma das características daquelas pessoas que às vezes ficam reclamando do status quo, uma espécie de uma nostalgia restauradora. Uma lembrança que às vezes até prega peça. Por quê? Porque a situação das quais elas relembram não eram boa. Né? Então não é comum, às vezes, as pessoas, no meu tempo era melhor. Antigamente era melhor. E às vezes não era. Né? E ela fala desse perigo que muitas vezes vai gerando um retrocesso. Então, assim, de certa forma, é isso que está acontecendo com o povo de Israel aqui no deserto. Diante de uma pequena dificuldade, porque às vezes até o Senhor permite que nós passamos por dificuldade, mas para que Ele manifeste a sua glória, Ele manifeste o seu poder, e principalmente que com relação ao povo de Israel, diante da pequena dificuldade, o povo olha para o passado, olha para o Egito, e diz, não, era melhor eu estar no Egito do que estar aqui com Deus. Quando na verdade no Egito, eles eram escravos. Eles não eram senhores da sua vida. Eles não tinham uma nação. Deus está marchando com eles. Deus às vezes permite um momento de dificuldades, embora não permita que eles pereçam, a não ser por culpa deles mesmos. Por quê? Porque Deus está formando uma nação. Deus está tirando Israel de um lugar onde eles eram escravos, onde eles eram considerados uma nação, cidadãos de segunda classe, onde inclusive há extermínio, há genocídio. Quando a gente olha para a história de Moisés, nós vemos que Moisés, pela vontade dos faraós, ele não estaria vivo. Por quê? Porque Faraó, temendo que o povo de Israel crescesse e fosse mais poderosos que os egípcios, e chegasse um dia que desse um golpe, tomasse um poder, Faraó ordenou que todas as crianças, todos os meninos ali menores de 2 anos, fossem exterminados, principalmente os primogênitos. E essa era a situação de Moisés na época. Até que Deus age de forma miraculosa ali, e faz inclusive Moisés ser cuidado pela filha de Faraó, dando um livramento ali no rio, colocando Moisés ali num cesto betumado no rio, e ele é encontrado pela filha de Faraó, sendo acompanhado de longe por sua irmã, e a filha de Faraó decide ter misericórdia dele. E é esse Deus, amados, é esse Deus com o qual Israel lida no dia a dia, é esse Deus que Israel conhece, é esse Deus que vai acompanhando Israel, e apesar disso, desse Deus protetor, desse Deus relacional, desse Deus miraculoso, desse Deus bom, o povo se volta contra Deus. E séculos depois, aqui está Oséias. Oséias está profetizando, exercendo seu ministério, no meio de um povo que continua da mesma forma. Embora Deus seja bom, o povo reclama. Embora Deus dê livramento, Deus cuide, Deus sustente, Deus abençoe, o povo vai e presta oferenda e gratidão a outros deuses. E o que é que Deus faz? Deus, de forma dramática, chama Oséias a tomar para si uma mulher adúltera. Alguns acreditam que talvez fosse de uma forma figurada, mas a maioria dos estudiosos acredita que se deu de verdade mesmo. Que Oséias foi lá, tomou uma mulher, filha de Diblaim, chamada Gomer,
E essa mulher era uma mulher infiel. Esta mulher era uma mulher que tinha relações com outros homens. E Deus ainda diz, olha, Oséias, e você terá filhos com essa mulher. E então aqui já no capítulo 1 a gente vê os 3 filhos de Gomer. Então primeiro a gente tem um que se chama Jezreel. Jezreel é um lugar de Israel. Ali em Jezreel há uma planície, ali um vale, que era bastante conhecido pelo derramamento de sangue. Por exemplo, foi ali em Jezreel que Jeú exterminou a família de Acabe. Então era um lugar marcado pela morte, um lugar marcado pela espada, um lugar marcado pelo sofrimento. Isso indicava o quê? De que Deus entraria com providência e que o pecado de Israel não ficaria impune. Por quê, amados? A Bíblia vai nos dizer que o Senhor é tardio em irar-se. É muito comum nós ouvirmos isso. Um elogio feito ao Senhor, né? Aqueles que servem a Deus reconhecendo que o Senhor é benevolente, que o Senhor é bom e é tardio em irar-se. E quando a gente olha aqui, para Deus chegar e fazer uma coisa, permitir algo desse tipo, é porque Ele já tem falado bastante com o seu povo, porque já tem chamado bastante o seu povo à atenção, chamado ao arrependimento. E aqueles que insistem, são obstinados em estarem longe do Senhor, eles sofrerão com a espada. Uma outra filha de Gomer, Deus ordena a Oséias que essa menina seja chamada de Loruama, que significa não amada. Porque Deus faz uma ameaça e diz que Israel também será reconhecido como não amado, como aquele que não tem mais o amor do Senhor. No momento da sua dor, no momento da sua ira, vendo o seu povo se prostituindo, Deus diz para Oséias, olha Oséias, diz para o meu povo, haverá um tempo em que você será reconhecido como quem não é amado por Deus. E a gente tem mais uma criança aqui, que se chama Lo-Ami, que significa não meu povo. Uma mensagem dura de Oséias, para que durante um tempo Israel seja conhecido como o povo que não é o povo de Deus. Mas amados, quando nós olhamos para o agir de Deus, a operação de Deus, mesmo quando Deus vem com punição, quando Deus vem com o castigo, quando Deus vem com a justiça, Deus não consegue andar com a justiça afastada da sua misericórdia. Por quê? Porque quando a gente, por exemplo, olha aqui no versículo 10, e de certa forma eu já disse para os irmãos, né, que o capítulo 1 é de uma forma condensada do que Deus vai falar no restante do livro. No capítulo 10, Deus diz o seguinte: contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. Aqui, Deus está trazendo, né, está fazendo referência a algo que Ele já tinha dito a Abraão. Deus chama Abraão, Abraão está com sua família, com a sua parentela.
Deus se revela a Abraão e diz: olha, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão creu em Deus. Até uma loucura, porque já existia o conceito de deidade para os caldeus. Eles acreditavam que existiam deuses, inclusive eles eram politeístas. Tinham muitos deuses, tinham muitos ídolos para adorar. Mas Abraão sentiu algo diferente naquele ser que falava com ele. E ele confiou. Então ele vai, sai do meio da sua parentela, pega a sua esposa, leva também um sobrinho, e vai peregrinando, vai andando. Por quê? Porque ele tem um Deus que o chama. E nesse chamado, Deus faz uma promessa para ele, fala: olha, eu farei de você uma grande nação. De ti eu tirarei, de ti eu erguerei uma grande nação. E essa nação será tão grande que o número das pessoas que a constituirá será como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. E Deus faz novamente essa promessa aqui. Os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. Ou seja, Oséias, meu povo pecou, está se prostituindo, eu vou trazer o juízo, a minha mão pesará, mas o povo não será destruído. Ainda cumprirei a minha promessa, a promessa feita ao meu servo Abraão. O povo da sua descendência será como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia Lo-Ami, ou não meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão para si um só líder, e se levantarão da terra, pois grande será o dia de Jezreel. Então, amados, Deus traz aqui uma promessa linda. Uma promessa linda. De que apesar de toda essa maldade, apesar de toda essa pecaminosidade, Deus ainda assim, trazendo o castigo para a purificação, trazendo o juízo para conduzir o povo ao arrependimento. Deus ali, ao encontrar os corações arrependidos, Deus fará coisas grandes, Deus operará de forma gloriosa, e fará a promessa feita a Abraão se cumprir. E nós, olhando para a Bíblia, nós reconhecemos que a promessa feita a Abraão, ela é messiânica. Ela se cumpre em Cristo. O próprio Paulo, eu estava lendo também, Paulo escrevendo aos Romanos, Paulo usa um dos versículos aqui de Oséias para dizer, falando dos gentios, quando os gentios são chamados a fazer parte também do povo de Deus, Paulo se lembra que Deus tinha falado por meio de Oséias e disse: olha, aquele que era chamado não meu povo, será chamado meu povo. Então, amados, é Deus mostrando a sua bondade, Deus mostrando a sua grandeza, mostrando a sua misericórdia. E Deus faz isso aqui de forma linda, de forma dramática. Por quê? Porque Deus partilha a sua dor também com Oséias. Oséias
ele tem uma mulher. Em Israel, todos os homens de bem queriam estar bem casados. Queria ter uma mulher que os respeitasse, que lhes desse filhos. Os filhos, eles são sinais de bênção. E sobretudo, as pessoas querem ter filhos verdadeiros, filhos não bastardos. Tanto é que quando a gente olha aqui para a história de Abraão e Sara, sua esposa, que tem a promessa de que Deus lhes dê um filho, chega um momento em que eles não querem esperar, e a própria Sara diz: olha, Abraão, pega minha Sara, minha serva Agar, e deita-te com ela, para que ela te gere um filho. Mas chegou um momento em que aquilo não ficou muito arraigado neles. Porque Abraão fala: não, mas Deus fez uma promessa para mim e para você. E aí depois Deus vai e cumpre. Então Sara não sossegou enquanto Deus não operou um milagre no próprio ventre dela, para que então ali o seu ventre reconstituído ali, nele Deus pudesse, através de Abraão, gerar um descendente. Os filhos são vistos como sinal de bênção. Mas Oséias, ele pega uma mulher, e essa mulher ela tem uma fama. É uma mulher de prostituição. E os filhos dela, pelo menos a sociedade pode desconfiar, há um risco de serem frutos dessa prostituição. E Oséias, ele é um homem público. Oséias não é alguém que se pode dar ao luxo de se esconder, de dizer: olha, Gomer, você é infiel, mas eu gosto de você e quero viver com você. Só que não dá para a gente viver aqui no meio de todo mundo. Não posso ser chacota, né? Vamos viver num lugar ermo, num lugar remoto. Não. Por quê? Porque o profeta tem que estar no meio do povo. O profeta tem que ir ao templo, o profeta tem que ir aos mercados, às feiras, ele tem que ir aos lugares, e Oséias faz isso, onde o povo está, para ali pregar a palavra. E pior que isso, quando a gente vai ler o capítulo 3 aqui de Oséias, a gente nota que houve ali uma dissensão, que de alguma forma ali, Gomer, insatisfeita com o cuidado do seu marido, não satisfeita em servir aquele homem que é tão bom para ela, que cuida dela, que está junto com ela, ela vai e se prostitui. Vai e vive numa vida, numa devassidão tal, que a situação em que Oséias a encontra é numa situação de servidão. Então Deus diz para Oséias: Oséias, vai de novo e ama aquela mulher infiel. Vai de novo e resgata, porque ela tem dívidas e as suas dívidas faz ser escrava. Então Oséias vai, leva alguns ciclos de prata, leva uma parte encevada. Alguns acreditam que o pagamento não tenha sido totalmente em prata, porque pode ser que Oséias não tivesse o valor todo em prata para pagar o resgate da mulher que ele ama. E precisou tirar do próprio silo, da sua própria despensa, a cevada para resgatar.
E essa imagem, amados, é uma imagem muito bonita porque ela se repete. Ela se repete na Bíblia. Essa imagem de alguém que está sofrendo, de alguém que é escravizado, e às vezes por sua própria culpa, como no caso aqui, a culpa é de Gomer. Foi ela que foi e se colocou nessa situação. E aí Deus vai e opera de forma resgatadora. Deus vai e se manifesta como um remidor. Essa é a nossa história. A Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Sendo nós ainda inimigos de Deus, Ele nos amou. Sendo nós ainda infiéis contra Ele, Ele para nós se inclinou e mostrou misericórdia. Misericórdia tal que Deus, pelo preço do nosso resgate, para que nós não fôssemos eternamente escravos da morte, escravos do pecado, Ele dá o seu bem maior. Ele abre a sua própria despensa. Ele procura ali, para o nosso resgate, o que Ele tem de mais precioso. E não havendo coisa mais preciosa nas mãos de Deus, na alçada divina, do que o seu próprio Filho, Deus ainda assim, em prova de amor, embora nós estivéssemos mortos em ofensas e pecados, embora a humanidade tivesse se prostituído, deixando Deus verdadeiro e se prostrando diante de deuses estranhos, Deus vai e envia o seu próprio Filho. Nosso resgate, Paulo vai dizer, é um resgate de sangue. É muito interessante que quando Paulo, ele apresenta o Cristo, ele não quer apresentar apenas um Salvador. Ele não quer apresentar apenas um Filho de Deus. Mas ele quer dar um epíteto para Cristo, para que nós nos lembremos disso. Que Paulo vai dizer, prego a Cristo e este crucificado. Porque, amados, não é só que Deus enviou o seu Filho para salvar a humanidade perdida. Não significa apenas que deu o seu Filho para salvar o homem prostituído, que virou as costas para Deus e foi atrás de outros deuses. Não. O Cristo crucificado significa que o preço do resgate foi salvo. Que nós, não por culpa de Deus, mas por nossas próprias falhas, Deus, quando Ele cria Adão e Eva, Deus faz uma obra maravilhosa. Deus cria um paraíso para que eles pudessem ter do bom e do melhor, desfrutar, inclusive ter comunhão com o próprio Deus, ter uma relação íntima, profunda com o próprio Deus. Mas o próprio homem, ele acaba se afastando. E mesmo quando vem a lei, o próprio homem ele não consegue cumprir a lei. E a humanidade ela vai se corrompendo. Quando nós olhamos, por exemplo, para a lei de Moisés, glória a Jesus. Quando nós olhamos para a lei de Moisés, que o Moisés começa a elencar um monte de pecado,
Aquilo ali foi coisa que o homem foi fazendo sozinho. Não foi culpa de Deus. Caim mata o seu irmão. Nos dias de Noé, a maldade está na terra. Em Sodoma e Gomorra, o mal prospera. Isso não é culpa de Deus, amados. O chamado de Deus é: se arrependam. Olhem para mim. Aborreçam o pecado. Mas o povo não faz isso. Então o povo cada vez mais, ele vai se distanciando de Deus. E Deus, nos dias de Oséias, Deus usa a própria dor de Oséias para partilhar com Oséias a dor dele. Em Oséias 3 diz assim Deus: o Senhor disse a mim: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Então isso aqui são oferendas feitas a outros deuses. Então Deus diz: olha, Oséias, seu coração está dolorido, está ferido, você está sofrendo, você ama e não é correspondido, você ama e a pessoa que você ama vira as costas para você, você ama e a pessoa que você venera está nos braços de pessoas estranhas. Assim sou eu, Oséias, eu, seu Deus, eu, o povo que eu amo, o povo de quem eu cuido, o povo a quem eu restaurei, o povo que fui ao Egito buscar, o povo lindo, bonito, adornado, hoje está prostituído. Este povo é escravo. Por quê? Porque deixou o meu amor de lado, virou as costas para mim e foi atrás de outros deuses. Apesar de todo o meu amor, este povo foi atrás de devoção a outros deuses. Eu sei que você sofre, Oséias, mas a minha dor é semelhante à sua. É dramático, amados, a situação de Deus. Deus diz: olha, vai lá, dá mais uma chance para Gomer. Vai e paga o resgate dela. Vai e tira a tua mulher do braço daqueles homens. Trazê-la de volta não vai ser fácil, porque você vai chegar lá e eles vão dizer: olha, mas espera aí, não é assim não. Ela tem dívidas. É nossa escrava. E se você quiser um escravo, resgatar um escravo, você tem que pagar as dívidas. E Oséias vai e faz isso. E aí, amados, quando a gente olha para o restante do livro, Deus vai agindo dessa forma. Deus vai mostrando o quanto Israel e também Judá não passa incólume também, mas a situação pior está com Israel. O quanto eles estão diante de Deus, o quanto reina em seu meio a maldade, o quanto eles adoram deuses estranhos, o quanto deixam de confiar em Deus para confiar em exércitos de outros países, de outras nações, de outros reinos. E esse é o Deus que age com compaixão, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, apesar do quanto nós nos rebaixamos. Então, amados, não há pecado que Deus não possa perdoar.
se fala da blasfêmia contra o Espírito Santo, mas a questão é que assim, é que a blasfêmia contra o Espírito Santo, quando Jesus fala, Jesus estava falando de pessoas que não conseguiam enxergar o próprio Deus ali agindo. Era o próprio Deus que estava agindo na frente deles e eles não estavam acreditando. Jesus, ele agia com misericórdia. E vinham os religiosos e diziam: olha, esses aí faz isso pelos príncipes dos demônios. Ou seja, eles não se arrependiam. É por isso que eles não podiam ser perdoados, porque para nós sermos perdoados, precisa haver arrependimento. Mas não há na Bíblia alguém que tenha se arrependido, que tenha buscado o Senhor, que tenha clamado por sua face e tenha encontrado um não. Aquele que se arrepende, aquele que busca, ele encontra a misericórdia. E nós, amados, nós como igreja, nós devemos ser esse lugar. Esse lugar em que as pessoas que não têm mais uma luz lá fora, uma esperança, é um lugar, olha, você vai encontrar Deus aqui. Deus te ama. Às vezes o preço do pecado, ele vem. Mas ainda assim, como Deus faz aqui, Deus fará misericórdia. Eu estava me lembrando, pensando aqui nessa questão da misericórdia. Não sei se algum dos irmãos aqui já leu Os Miseráveis, do Victor Hugo. E é muito interessante que quando a gente olha para os miseráveis, a gente tem o personagem principal ali, que é o Jean Valjean. Ele é preso por roubar pão para dar aos seus sobrinhos. E aí, primeiramente, ele é condenado a 5 anos. De tanto tentar fugir, a sua pena vai aumentada e acaba que ele fica preso durante 19 anos. Quando ele sai ali da prisão, ele recebe ali como documento uma carta amarela. E essa carta amarela é um chamariz. Significa que ele é um ex-detento e que é considerado uma pessoa perigosa. Então ele saindo dali, ele não consegue ajuda, não consegue um emprego, não consegue sequer ficar nas estalagens, nas hospedarias. Até que num dado momento ele conhece um bispo chamado Myriel. Só que Jean Valjean, ele viveu muito tempo ali, ele tem a maldade, sim, dentro dele. E ele sabe que a sua vida não vai ser fácil. O que ele faz? O bispo o recebe, o hospeda ali, mas aí de madrugada, ele pega talheres de prata do bispo, rouba e vai embora. Acontece que no caminho, a polícia pega o Jean Valjean. Fala: olha, de quem são as coisas? Não, são minhas. Tá, me mostra o documento. O documento dele é a carta amarela. Não, mas você é um malfeitor. Onde você arrumou isso daqui? Onde é que você estava? Não, eu estava ali, o bispo me hospedou, vamos lá. E aí, chegando lá, a polícia, diante do bispo, diz: olha, bispo, este malfeitor aqui estava com essa prataria, disse que estava aqui, ele disse que a prataria era dele, mas certamente isso aqui foi roubado. E o bispo diz: não, eu dei para ele mesmo. Eu dei para ele. E, inclusive, ele esqueceu de levar 2 castiçais que eu tinha separado também. Então, amados, Jean Valjean, ele é transformado de uma forma muito grande. Por quê?
porque apesar dele ter pecado, apesar dele ter roubado o bispo não só pecou, mentindo, um religioso mentindo, como foi ainda mais misericordioso com ele, de certa forma pensando, olha, se você quis levar a minha prata, é porque você precisava. E se você precisava para recomeçar a sua vida, você vai levar não só a prataria que já estava entre as suas coisas, mas você vai levar também esses castiçais. E então, tocado por este ato de misericórdia, o livro continua e Jean Valjean, ele decide sair dali pensando em ser uma nova pessoa. Então assim, a gente olha para a figura desse bispo, que é um bispo que prega sobre Jesus, que prega sobre misericórdia, que prega sobre salvação. Ele poderia escolher ser duro, dizer para os policiais, sim policiais, esses talheres são meus. Eu estendi a mão para esse homem e ele me roubou, foi infiel, pagou o bem com o mal, então que volte para a cadeia. Mas o bispo não, eu não vou ser misericordioso. Por quê? Porque sendo misericordioso com ele, eu posso estar lançando uma semente de misericórdia. E é isso que acontece. Mais adiante ali na história, Jean Valjean vai lidar com Cosette ali, vai conhecer outras pessoas e vai poder agir de forma misericordiosa. Vai poder estender as mãos para quem está sofrendo. E Deus é assim, amados. É isso que Deus está fazendo em nosso meio. Esse é o Deus que olha para nós de forma insistente. Que olha para nós de forma insistente. É como o pai que olha ali também para o filho pródigo. Porque o filho, ele vai, a gente olhando ali para a parábola do filho pródigo, o filho que sai de casa, ele vai se afundando cada vez mais. Primeiro ele está ali na condição de comunhão, de filho. Então ele já não quer ser filho. Então ele vai para uma posição de não comunhão. Mas aí ele se torna uma pessoa rica. Então ele gasta tudo e passa a uma condição já de pobre. Chega um momento em que ele precisa virar servo, porque ele esbanjou tudo. E aí chega um momento em que a situação está tão ruim, que ele quer se colocar junto com os porcos. Aquilo que é destinado aos porcos, ele quer para ele. Mas nem isso lhe é dado. Ele chega numa condição tal que os porcos são colocados numa posição acima da dele. Não coma isso aí, é dos porcos. Não, mas eu estou com fome, eu não me importaria de comer. Não, mas você não vai comer, é dos porcos. E aí ele se lembra do seu pai. E ele, na sua cabeça, ensaia um discurso de dizer ao pai, pai, olha, eu pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me deixa ser pelo menos um dos teus empregados. Porque ele se lembra que o pai dele era tão bom que os empregados eram bem tratados. Não é que o pai dele era um bom pai apenas, ele era uma boa pessoa. E ele decide voltar, e aí quando ele volta, o pai nem deixa ele contar a história. Apesar de tudo isso, o pai diz, olha, você estava perdido, foi encontrado. Você estava morto e reviveu. Aqui na minha casa só existe uma posição para você, que é a posição de filho. É isso, amados.
que Deus mostra aqui para Israel através de Oséias. Essa metáfora do casamento é uma metáfora muito rica na Bíblia. Inclusive, é uma metáfora da igreja. Quando a gente olha para as últimas revelações dadas por Deus a João, lá no Apocalipse, a gente vê o Cordeiro de Deus num enlace muito bonito, um enlace matrimonial com a sua igreja. Ou seja, uma profunda comunhão. Então, amados, que nós possamos sempre refletir nesta palavra, nos lembrando que ainda que nós estejamos numa situação semelhante às vezes a de Israel, o Senhor olha para nós. E o seu chamado é um chamado de misericórdia. O seu chamado é um chamado de amor. Então, o ensinamento que eu acho que deve ficar para nós é que Deus é insistente. O seu amor é insistente. Apesar de nós, o Senhor nos ama. Por isso que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Né? Porque, amados, não adianta a acusação que o inimigo, ou quem quer que seja, tenha contra a sua vida. Por quê? Porque quem te chamou é o único que poderia te julgar. E ele não faz isso. Embora muitas vezes a humanidade esteja caída, morta em ofensas e pecados, o Deus poderoso vai e estende a mão. Jesus, ele é conhecido, né, por aquele que não quebra a cana trilhada, que não apaga o pavio que fumega. Né? Porque se olha a cana trilhada, não, a cana já está trilhada, né, rachada. Então, joga fora. Ah, o pavio está fumegando, não serve mais para nada. Não, dá para reacender. Deus é o Deus de misericórdia. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.